Alô, bom dia, estamos de volta nesta segunda-feira, 2 de setembro de 2024, sejam todos bem-vindos. E é claro que eu tenho que começar agradecendo a todos os que oraram, rezaram, fizeram suas preces por mim, por minha família, claro. Muitíssimo obrigado, Deus os abençoe imensamente, vocês também estão nas minhas orações. Como disse Jesus, a oração, a fé remove montanhas. Peça e receberás, bata e a porta se abrirá. Às vezes demora, é verdade, mas aí está a resiliência dos santos. A oração realmente me reanimou, me ergueu. Não para que eu, digamos, viesse aqui com as melhores notícias do mundo, não, muito pelo contrário. Venho com uma dose um pouco maior hoje de realidade, mas também graças à oração, que nos permite enxergar com mais clareza os acontecimentos. E eu garanto a você, eles não são bons. Há um processo hoje de censura, de mão forte no mundo todo, como se tudo estivesse dominado. E aí, para aqueles que querem compreender essa realidade baseado apenas nos fatos jornalísticos ou na matéria plástica da realidade, claro, não entenderão o processo. O processo é espiritual, todo mundo já está mais ou menos se dando conta disso, mas de onde vem a compreensão maior a esse respeito? Daqui. E é por isso que hoje eu vou falar rapidamente sobre dois profetas da atualidade. O primeiro é esse senhor aí, o senhor Jonathan Cahn, que está com um novo livro na praça. O escritor Jonathan Cahn, que também é um profeta, está com o livro A Profecia do Dragão, já como um best-seller aí. E ele foi entrevistado por Greg Hunter no USA Watchdog, na semana que passou, e fez uma revelação bombástica para muitos. Ele disse, ou ele diz no livro A Profecia do Dragão, que já estamos nos últimos tempos. Então Greg Hunter pergunta, como você sabe que estamos nos últimos tempos? E aí ele aponta 7 sinais, eu já vou falar sobre isso. E outro profeta da atualidade é o saudoso professor Olavo de Carvalho. Claro que muita gente torcerá o nariz. Olavo de Carvalho era um profeta? Não, ele era um investigador dos fatos. Ele mesmo falou sobre isso. É verdade. Mas hoje, à luz de todos os acontecimentos, o que Olavo de Carvalho falava em 2008, em 2000, hoje parece profético. Então existe sim uma aura de profecia nas palavras de Olavo, porque quase tudo que ele falava a respeito da sociedade humana no passado está se confirmando literalmente na prática. Bem, vamos começar com Jonathan Cahn. Ele falou então para Greg Hunter que estamos nos últimos dias e disse por quê, ou ele explica por quê no seu livro Profecia do Dragão. Ele diz que nos últimos tempos, claro, serão malignos e perigosos. Mas como estamos nos últimos dias? Segundo Jonathan, a Bíblia diz que nós saberemos que estamos nos últimos dias quando Israel voltar a ser um país. E isso, de fato, aconteceu no final dos anos 40. Todo mundo já está sabendo, mas tem mais. Esse é só o número 1 dos sinais. O número 2 dos sinais é que um dia a capital daquele país seria Jerusalém. Vimos mais um sinal se confirmando. Pois, segundo Jonathan, é para Jerusalém que Jesus voltará. O sinal número 3, o mundo inteiro estará focado no Oriente Médio. E, de fato, isso está acontecendo agora. Dia desses eu falei que uma observação de Hal Turner fazia notar a pouca presença dos Estados Unidos na Ásia. Por quê? Porque os Estados Unidos estão concentrando os seus principais navios de guerra no Oriente Médio. E isso também quer dizer que Rússia, China, o Irã já está lá, claro, e outros tantos países estão de olho, sim, no Oriente Médio.
Claro que você também lembrará que a Turquia está de olho em Israel. Esse é mais um detalhe que aparece na Bíblia, na profecia de Ezequiel, por exemplo, quando fala em Togarma. Seja como for, o mundo vai se aproximando daquela região, prevendo um conflito de escala inimaginável. Bem, esse sinal, obviamente, está se cumprindo. Outro ponto: o mundo inteiro, segundo Jonathan Cahn, estará contra Israel e estamos, claro, chegando nisso. Bem, não é preciso lembrar as manifestações antissemitas acontecidas recentemente na Europa, nas grandes universidades americanas, mas em termos de política ou geopolítica, vimos o fenômeno de países que sempre tiveram boas relações com Israel, agora tomando partido do outro lado, o que nos remete, por exemplo, à nossa política internacional, política estrangeira. O Brasil, quem diria, até o Brasil, não é? Quem diria, colocou-se contra Israel. Então, mais um sinal. O quinto sinal: haverá uma grande apostasia, as pessoas estarão se afastando da fé. É claro que isso também está acontecendo. Vamos lembrar, por exemplo, dos últimos acontecimentos espetaculares na Europa. Você lembrou das Olimpíadas, não é? Claro, uma forte demonstração de apostasia, ofensas diretas a Deus, mas temos tantas outras que envolvem multidões, como, por exemplo, a inauguração do túnel de São Gotardo, lembram disso? Onde todos os líderes da Europa participaram de um ritual que envolvia bode e outros símbolos estranhíssimos, não é mesmo? E os carnavais pelo mundo afora, sem falar especificamente do nosso, que tem nos últimos anos ofendido fortemente os símbolos da fé, não é mesmo? Pois é, mais um sinal se cumprindo, aliás, um sinal que já tinha sido dado pelo apóstolo São Paulo, pois ele dizia, na carta aos Tessalonicenses, ele dizia o seguinte: não vos deixeis enganar de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo o que se chama Deus. Pois estamos vendo o aparecimento do homem ímpio. Embora não ouvimos ainda particularmente, vimos um movimento humano em direção à impiedade, não é? Se levantando contra tudo o que se chama Deus ou o que é de Deus. Isso aí, mais um claro sinal. Bem, o ponto 6 de Jonathan Cahn diz o seguinte: os homens serão amantes de si mesmos, os homens serão antinaturais. E nós podemos entender muito bem isso agora. Está aí tirado também do apóstolo Paulo. Aqui vou precisar pegar o meu óculos para leituras mais próximas. Diz o seguinte, São Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 3, ele diz o seguinte: saiba, porém, o seguinte: nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, jactanciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Guardarão as aparências de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Afasta-te também destes. Pois aí está um claro sinal, porque nunca, penso eu, vivemos um período de tanta manifestação de iniquidade e blasfêmia pelo mundo, não é não? E essa de serem inimigos dos pais, que coisa mais atual, não é mesmo? Pois é, mais um sinal de que estamos, sim,
no fim dos tempos. E o ponto 7, o sétimo sinal, Jonathan Cahn diz: eles perseguirão o povo de Deus. Pois bem, o povo de Deus aqui, os cristãos de modo geral, e também os judeus, segundo Jonathan Cahn, estão sim num momento muito difícil de muita perseguição pelo mundo. Em escolas americanas, por exemplo, alunos cristãos estão sendo banidos, ou melhor, sendo constrangidos a não manifestarem a sua fé. Todo mundo está sabendo, são fartas as notícias de crianças punidas por exemplo, levarem a Bíblia para a escola. Não pode, realmente não pode. Mas, sem falar nas grandes matanças que acontecem, principalmente no continente africano, não é? E também os ataques dos últimos anos na França, igrejas misteriosamente queimadas, cristãos perseguidos, enfim, sabemos que, de fato, este sinal também já se cumpriu. Ou seja, segundo Jonathan Cahn, Jesus está voltando, mas por enquanto parece o dragão é que está dando as cartas. O dragão está vencendo o cordeiro. É verdade. Para quem não tem uma base, um fundamento na Bíblia, percebe que a luta está perdida, porque, ora, onde já se viu quando que um cordeiro vai vencer um dragão, não é mesmo? Pois é, mas a Bíblia diz: o cordeiro vencerá e o tempo está próximo. Isso, em termos geopolíticos, quer dizer o seguinte: olha, está tudo dominado. Se você ainda tem esperança nesse ou naquele candidato, que são pouquíssimos, aliás, pense melhor, reveja os seus conceitos, porque o governo mundial estabeleceu as suas regras no mundo todo e é bom que você entenda isso o quanto antes. Por falar em governo mundial, a profecia de Olavo de Carvalho, essa foi publicada no dia 1º de dezembro de 2008. Lembra o que você fazia no dia 1º de dezembro de 2008? Eu estava ouvindo o True Outspeak e Olavo de Carvalho dizia exatamente isso. Aquele plano que está exposto lá no livro do Arnold Toynbee, quer dizer, nós vamos ter que criar uma nova ordem mundial por meios não democráticos, isso já está sendo feito. A democracia já acabou, gente, já acabou. Você não tem mais nem direito à informação, você não tem direito nem de saber quais foram as decisões tomadas e quem decidiu. Ficou tudo secreto, é uma coisa impressionante. Isso já está acontecendo, e se você não percebe que isso está acontecendo, você não sabe em que mundo está. E os caras estão impondo isso ao mundo, sempre através, vamos dizer, de medidas administrativas, por baixo do pano, etc. Nunca se expondo pessoalmente. Quer dizer, esse pessoal, eles são a nova classe dominante, invisível e secreta, e eles decidem quem vai governar os países. Foram eles que criaram Barack Obama, meu Deus do céu. Obama é o novo Nelson Mandela. Está aí feito para atender Jorge Soros, né? Atender os Rockefeller, tá certo? Atender o que for decidido lá no grupo Bilderberger e ficar quieto e fazer o serviço dele. Agora, atualmente, é o seguinte, você não pode falar quem é Obama, você só pode falar o slogan de propaganda. Isso é uma coisa, olha, para quem tem 40 anos de jornalismo nas costas, isso é um fenômeno assombroso, de ver como a população é proibida de ter acesso a informações elementares. Quer dizer, você não pode saber quem te governa, você não pode saber quem manda, você não pode saber quem é influente. Quer dizer, é uma infantilização maciça. É uma coisa... Veja, eu garanto para vocês que um controle tão total do fluxo de informação, nós, 30 ou 40 anos atrás, nós só podíamos observar em regimes totalitários. Isso tinha na Alemanha nazista, na União Soviética. Hoje virou moda no mundo inteiro e ninguém reclama, meu Deus do céu. Por quê? Porque os caras inventaram um jeito de conciliar isto com o sistema eleitoral. A eleição virou parte do pão e circo, meu Deus do céu. Olavo de Carvalho aqui então se referia à tomada do poder de forma não democrática pelos globalistas. Em resumo, ele disse: a democracia acabou
e a nova ordem mundial será implantada não democraticamente, quer dizer, será colocada em prática à força. Pois é, profético, não? Ou você duvida? Por enquanto é isso, meus amigos, é o que temos para o momento. E o difícil é saber como continuar com este canal agora, porque afinal de contas, são poucos os fios de esperança de que alguma coisa, em termos de geopolítica, dará novos rumos a essa humanidade que caminha a passos muito rápidos para um colapso. E aí, o que eu vou fazer agora? Até amanhã, se Deus quiser.